Ok, muito boa tarde a todos. Dando sequência ao nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz, hoje o tema que nós escolhemos é falar sobre Jesus, mas falar sobre Jesus de um jeito diferente, porque todo mundo está enjoado de ouvir falar de Jesus, né? Dos ensinamentos de Jesus. Na palestra de hoje eu quero fazer uma comparação, né, com o budismo e o taoísmo chinês, que na verdade juntando ao Zen, o chamado Zen budismo, com a filosofia de Jesus, com a forma como Jesus ensinava. Simplesmente para tentar mostrar uma ideia para vocês, que possivelmente Jesus, dos 13 aos 30 anos, conheceu com extrema profundidade o budismo. E o budismo influenciou profundamente a sua forma de ensinar, a sua forma de ver o universo. Porque quando Jesus começa a pregar ali na Galileia, né, realmente ele era uma figura muito diferente dos pastores, né, de então, dos profetas de então, da própria doutrina judaico, né? Então, como surgiu isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das principais parábolas, passagens de Jesus, e vou compará-la à visão budista, ok? Para mostrar que Jesus tinha muito de Zen, muito de budismo em toda a sua doutrina, e passou isso para os discípulos. E o próprio Evangelho de Jesus depois ficou muito influenciado por essa visão budista das coisas. No entanto, é óbvio, né, ele tinha que pegar essa visão budista e adaptar um pouco o povo, a cultura do povo ali daquela região. Ok? Então, vamos começar. No budismo clássico, não existe um mandamento que venha do alto. Não existe uma doutrina imposta por Deus. No taoísmo também. Tá ok? Então, classicamente, né, no Zen não existe o conceito de pecado. Né? Porque, na verdade, no judaísmo clássico, você tem o quê? Um modelo de um Deus, imperador, ditando regras e leis para a plebe seguir lá embaixo. Ok? Então você tem, no caso do judaísmo clássico, né? Você tem Deus ditando os 10 mandamentos para Moisés, né? Ou seja, uma forma de Deus, vamos falar assim, um Deus pessoal, intervir, conversar com uma pessoa, ditar regras e leis para a comunidade e para a sociedade seguir. Okay? Isso no budismo não existe. Tá? Eu vou mostrar várias passagens budistas que demonstram que não há uma visão de um Deus interferindo e ditando regras e leis para a população seguir, para a plebe seguir. Tá? E vamos ver como é que Jesus demonstra isso. Tá ok? Como Jesus demonstra isso no seu ensinamento, né? Então é óbvio, quando você viola um mandamento, você comete um pecado, né? Então na visão Zen, quem cria o pecado? Na visão judaico-cristã, se você perguntar quem cria o pecado, logo vem a figura do demônio. É o demônio que cria o pecado, que incita o homem, incita a humanidade, né, a cometer pecados, a ir pelo caminho do mal. Então cria-se a figura antagônica a Deus, o demônio. Já no Zen budismo, como não há uma doutrina que vem do alto, não há nenhum Deus ditando regras e leis, eu pergunto, o que é pecado? O que é certo e o que é errado? Senão uma questão pura e simples do julgamento humano. Cada cultura cria o seu conceito de certo e de errado.
Mas perante as forças superiores, o que é o certo e o errado? Tá? Então, vamos ver uma passagem de Jesus, vamos analisar pelo lado zen, eu vou contar uma história zen para vocês compararem as duas ideias e vocês vão ver que é interessante. Primeiro aspecto, tá? O conceito do certo e do errado. Muito bem. Vamos analisar a parábola, ou não a parábola, mas a situação do caso da mulher adúltera. Da mulher adúltera, condenada a apedrejamento. Né? Não. Condenada ao apedrejamento. Não é verdade? Então conta a história, pela lei judaico-cristã, judaico-cristã não, pela lei judaica, né? Cristã não, pela lei judaica, uma mulher que comete adultério é condenada à morte por apedrejamento. Olha, e não se espante com isso não, que no Irã, esses dias atrás aí, foram 4 mulheres condenadas à morte por apedrejamento por adultério. E foram mortas. Tem mais essa. Hoje, tá? Homens se cometem adultério, será que apedrejam também? Ou apedrejavam? Aí que está a história. Um povo muito machista, né? Um povo onde mulher não podia entrar na sinagoga, não podia estudar, não podia rezar, não podia orar como os homens. Então você vai ver como Jesus vai afrontar todas essas leis, esses costumes, trazendo uma outra visão, um outro pensamento. Então, Jesus chega nessa situação, intervém na hora do apedrejamento e fala, poxa, peraí, por que vocês vão apedrejar essa mulher? Não, porque ela é uma adúltera, está condenada à morte por apedrejamento. Aí Jesus fala, peraí, quem de um de vós aí que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, eu quero ver. Perante Deus, se nenhum de vocês tem algum pecado. É óbvio, né? A religião judaico-cristã ela foi montada tudo em cima dos pecados. Quem não tem um pecadinho curto, né? Não cobiçou a mulher do próximo, né? Não pulou a cerca, não fez as besteiras. Não tem um que não escapa nessa história. Então, quando passa pelo crivo do auto-julgamento perante determinadas leis humanas, todo mundo tem uma culpa no cartório, pode ter certeza. Né? Aí conta a história que as pessoas vão se afastando de medo de cometer mais um erro. Né? E Jesus olha para a mulher e diz assim para ela, depois que todo mundo foi embora, mulher, alguém te condena? Ela fala, não. Então, muito menos eu. Vai em paz. Certo? A Bíblia está escrita assim, vai e não peque mais. Isso é bobagem. Ele não ia falar isso, vai, não peque mais. Porque ela, perante ele, ela não cometeu nenhum pecado, nenhum erro. Isso é uma questão de costume. Não perante Deus. Jesus não julgava dessa forma que os homens julgam as pessoas, pelos seus costumes, pelos seus modelos. O mestre tanto que jamais julgaria. Quem é dono de quem, né? Nesse mundo? Quem tem autoridade para ser dono do meu marido, minha mulher, meu isso? Você acha que Deus vai interferir nessa questão de meu marido, minha mulher? Então, vamos ver por que Jesus não condenou. Que princípio que ele usou? Então, vamos lá. O budismo clássico não tem o certo nem o errado. Não há julgamento. Então, tem uma passagem budista muito interessante, que é a história do gato. Alguém já ouviu falar da história do gato? É uma lenda, não se sabe se é verdade, mas é uma lenda, mas dá para explicar muito bem a situação. Né? Então, conta a história que havia um mosteiro budista, né? E
nesse mosteiro budista, o grão-mestre deles tinha ido viajar. E tem um gato nesse mosteiro que passeava pelo mosteiro, todo mundo cuidava do gato, certo? E tinha 2 alas de alojamento, sabe? De um lado e do outro. E o gato um dia dormia aqui, outro dia com os amigos, tá? Ficava andando por todo mundo. Aí tinha o segundo mestre em exercício no lugar do primeiro mestre. Ele entra no refeitório e pega uma discussão fervorosa entre todos os discípulos naquele dia. Não, porque o gato é nosso. Não, porque o gato é nosso, é meu. O gato é da nossa ala, ele fica lá todo o tempo com a gente. Não, mas o gato dorme não sei com a gente dá comida para ele. Tá, aquela discussão, o gato é meu, o gato é meu, o gato é meu, o gato é meu, não é meu, aquela discussão. O mestre entra e vê aquela discussão da posse do gato. Vai na cozinha, pega aquele imenso facão chinês de cortar legume, né? Vocês conhecem como é que é? Pega o gato, coloca na mesa, levanta o facão e diz a seus discípulos: algum de vocês fale agora uma palavra justa para que eu não corte esse gato ao meio. Presta atenção no que o mestre pediu. Ele pediu o seguinte: fale uma palavra justa para que eu não corte esse gato ao meio. Os discípulos tudo morrendo de medo, olhando para a cara do outro e abrir a boca e falar bobagem, o mestre cortar o gato no meio, né? Ficaram todos em silêncio e não falaram absolutamente nada. E o mestre então, vão falar ou não? Ninguém falou, ele pum, cortou o gato no meio. E deu uma parte para cada um. Os discípulos não entenderam absolutamente nada e ficaram completamente irritados com o mestre. Passa uma semana, chega o grão sacerdote Shoju. Imediatamente os discípulos correm até ele para contar a história. Reclamar para o mestre, para ver se o mestre repreendia o outro mestre, onde se viu cortar o gato no meio. Disse que ouvindo a história, esse grão sacerdote ria, mas ria, pegou as sandálias, colocou as 2 sandálias na cabeça e saiu rindo e foi embora. E os discípulos, mais uma vez, ficaram indignados, achando que o grão-mestre ia reprimir o outro, ia falar onde se viu uma coisa dessa. Ok? Moral da história. Eu pergunto para vocês, se algum de vocês estivesse lá nos discípulos, você salvaria o gato ou não? Vocês teriam sabedoria suficiente para salvar o gato? Isso não vale se você conhecer a história, aí não vale. Tá? Se você já ouviu uma palestra minha de Zen, que eu já contei essa história antes. Então vamos fazer uma brincadeira. Eu estou com o facão na mão, eu sou o mestre, e eu falo, fale-me uma palavra justa para que eu não corte o gato. Ó, cada palavra errada que vocês falarem para mim, eu vou cortar o gato, tá? Então, com essa palavra que você falou, eu pum, cortava o gato do mesmo jeito. Outra aí, mais uma. Alguém vai tentar se arriscar? Hã? Gato de quem? Então ele pá, corta também. Alguém se arrisca? É muito difícil vocês acertarem. Se vocês não tiverem se imbuído na doutrina Zen, vocês não acertam. Tá? Depois de muito estudar o Zen, acho que se eu tivesse lá, eu ia salvar o gato, mas eu tinha que ter estudado bastante. Não, cortava também. Tem essa. Ninguém pode possuir nada no Zen, isso é bobagem. Bom, primeiro, presta atenção na base fundamental da doutrina Zen, da doutrina budista. Qual que é a fundamental?
Não existe? Não existe. O Zen não pode basear nenhuma situação, não pode se basear nesses dois conceitos. O que ele pediu para os discípulos? Fale uma palavra justa ou uma palavra correta. O discípulo salvaria o gato se ele falasse assim, mestre, me perdoe, mas no Zen não existe nenhuma palavra justa. Só existem palavras. Estava salvo o gato. Porque aí você aprende que ninguém pode possuir o gato. Não existe o certo nem errado. Não existe o posse. Ok? Muito bem. Não falaram, mostraram que não tinham aprendido nada até então do fundamento do Zen. Então o mestre cortou. Aí eles ficaram indignados. Aí, o que eles foram pedir para o mestre mais velho? Quando o mestre mais velho chegou, para o mestre fazer o quê? O que o mestre tinha que fazer? Julgar novamente o mestre mais novo. E ele riu. Por que ele riu e colocou as sandálias na cabeça e saiu rindo? Para mostrar que a cabeça dele, o cérebro dele é idêntico aos seus pés. Não julgam. Não tem certo nem errado. Ele riu porque ele entendeu, né, profundamente o que o mestre quis fazer com os discípulos, burro que não entenderam nada, os discípulos. E lá não se explicava muito, não. Tem que vão reunir que eu vou explicar, o Laércio vai explicar a parábola para vocês. Nada disso, não se vire, meu filho, vai entender daqui a 10 anos da vida, depois da existência. Tá? Então, o Zen está plasmado exatamente, não peça para nenhum monge Zen julgar alguma coisa. Não peça para nenhum monge Zen dizer o que é certo e o que é errado. Tá? E não peça para nenhum monge Zen dizer o que é divino e o que é demoníaco. Tá? Ah, mestre, é errado andar pelado? Ande, o corpo é teu. Ah, mestre, posso fazer? Você faz, o corpo é teu, não tem certo nem errado, não tem julgamento. Agora, manda o mestre Zen julgar a adúltera. Mande o mestre Zen julgar a adúltera. O que vocês acham que o mestre Zen faria? Minha filha, alguém te condena? Eu também não, vai embora. Curta a sua existência. Esse negócio de julgamento é coisa da cabeça de seres primitivos, que criam regras e leis a seu favor, não a favor das pessoas. Os poderosos sempre criaram leis a seu favor. Os políticos sempre criaram leis a seu favor. E nós, idiotas, temos que seguir às vezes, né? Vocês dão de pagar imposto para os negros enfiar no nariz, né? Roubar tudo de nós, meter tudo à mão. Entendeu? Então tem uma série de coisas, uma série de situações, que você vai ver que Jesus, ele não age como um judeu. Ele não pode ter aprendido nada ali com os mestres judeus. Porque os sacerdotes judeus tacariam pedra na cabeça dela. E mataria a mulher. Simplesmente faria cumprir a lei judaica. Mas Jesus era uma pessoa diferente ali. Se ele era uma pessoa muito diferente, onde ele aprendeu essa doutrina? As pessoas podem dizer, mas ele veio de Deus, né, mestre? Veio do alto. Mas não se esqueça, pode ter vindo de Deus. Então o budismo vem de Deus também. Porque é exatamente o que ele usou nesta parábola, nesta passagem. Ele usou um conhecimento Zen, o conhecimento de que ele não pode julgar as pessoas. Não faz parte da sua doutrina dizer às pessoas o que é o certo e o que é errado. Inclusive, fundamentalmente, vocês podem perceber que Jesus não deixou nenhuma regra e nenhuma lei. Ele não deixou nenhum mandamento. Ele só disse o seguinte: a única coisa que eu vou dar um toque para vocês é amai-vos uns aos outros. É o único toque, e isso não é mandamento. É uma dica, é um toque. Se você não quiser amar, vai fundo, né? Continua em conflito, continua gerando essa energia. Mas o único toque que Jesus realmente colocou é: o segredo é o amor. Se você desenvolver o amor profundo dentro de você, não vai haver mais sacanagem no mundo, ninguém vai mais passar a perna em ninguém. Todo mundo vai viver numa profunda harmonia. Portanto, o amor é a base de toda a organização social. Né? E não precisa haver leis.
Nenhuma lei. Quando você vive o amor, não tem lei. Então essa é uma passagem interessante. Né? Tem uma outra parábola, que é a parábola do semeador. Muito conhecida. Que é aquela história que Jesus dizia. Ele falava muito, mas não explicava. Conta a história que ele explicava para os discípulos dele, mas para o povo que ouvia, ele não explicava. Da mesma forma que os monges zen também não explicavam. Vocês perceberam para o discípulo? Ele falava, colocava a situação e não explicava. A parábola do semeador é muito simples. Ele diz assim, né? Que um semeador jogou as sementes no campo. Foi semeando. Aquelas sementes que caiu em solo seco e árido, não vingava. Aquela que caiu sobre uma pedra, também não vingava. Aquela que pode ter caído, mas depois foi abandonada, também morre. Somente aquela semente atirada em solo extremamente fértil é que produziu, cresceu e gerou bons frutos e gerou o alimento e o sustento. Isso significa, isso é uma visão muito interessante do budismo. Por exemplo, o Buda, quando o Buda pregava no mundo, ele andava, ele dizia o seguinte: 1000 pessoas poderão me ouvir, poucas poderão me compreender, talvez uma realmente me entenda. Por quê? Quantas pessoas não devem ter visto o Buda passar diante de seus olhos? Morava vizinho dele. Nunca se interessaram em ouvir o que o Buda estava dizendo. E quando ouvia o que o Buda estava dizendo, não estava nem aí para o que o homem estava dizendo. Imagine alguém ouvindo um discurso de Jesus. Né? Quantos discursos Jesus não deu em sua existência? Mas quantos realmente o seguiram e o levaram a sério? Então, todo mestre é um semeador. Todo mestre é um semeador de ideias. Mas o mestre sabe também que o seu papel é lançar sementes. Ele não está preocupado em que solo essa semente vai cair. Porque depois de lançada a semente, né, cada um que pegar essa semente, plantar essa semente, deverá plantar em solo fértil, regar todos os dias e cuidar dessa semente. Por isso, quando você recebe um ensinamento de um mestre, tanto do Buda quanto de Jesus, ou qualquer mestre, aquele ensinamento deve ficar guardado com você e deve ser utilizado constantemente, deve fazer parte da sua vida. Aí você vai compreender exatamente o que significa isso. Eu contei ontem, numa palestra que eu estava dando, sobre a história de uma passagem do Buda, em que ele fazia uma conferência. O Buda pregou mais de 30 anos de sua vida, muito mais. O Buda se iluminou com 36 e morreu com 85 anos de idade. Veja o tempo. Jesus pregou 3 anos, dos 30 aos 33. Ah. Então, todos os anos, Siddhartha Gautama, o Buda passava num vilarejo específico, numa cidade, e fazia o seu discurso. Né? E todas as vezes que ele passava nessa cidade, ele começava o discurso dele, passava assim uns 20 minutos, chegava um cara com uma carruagem super chique, super rica, parava, descia e ficava ouvindo ele. Mas não ficava nem 20, 30 minutos, já nem acabava, o Buda nem tinha acabado o discurso, subia na sua carruagem, pegava e ia embora. E durante anos e anos a fio, a cena se repetia do mesmo jeito. Ele nunca ficava para assistir uma palestra completa. E calhou de no último ano da sua vida, o Buda morreu naquela cidade, naquele vilarejo em específico.
E neste dia que ele deu a última conferência de sua vida, esse homem não apareceu. Buda reúne os discípulos e diz aos discípulos: olha, hoje eu vou partir e deixar vocês neste mundo. Vou partir para o meu samadhi. Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim? Os discípulos olharam: não, mestre, não temos, passamos toda essa existência com o senhor. Pode ir em paz. Aí o mestre vai, senta embaixo de uma árvore e conta a lenda que ele abandona o seu corpo e morre. Meia hora depois de o Buda ter feito essa cena, chega a carruagem, correndo, desesperado. Puxa, eu preciso muito falar com o Buda, eu preciso muito falar com o Buda. E os discípulos falaram: olha, sinto muito, mas o mestre partiu. Ele ficou chateado pra caramba. Aí um dos discípulos lembra desse indivíduo que ele vinha todas as vezes atrasado e ia embora. E ele pergunta: mas escuta aqui, mas por que o senhor não é aquela pessoa que todas as vezes que o mestre ia dar uma palestra, chegava atrasado e partia antes dele acabar, nem ficava quase nada? É, sou eu mesmo. Mas por que o senhor fazia isso? Mas você não sabe, eu sou um homem proprietário de uma loja na cidade, muito rica e grande, movimentada, e o Buda acha de dar palestra exatamente na hora que a minha loja está mais cheia. Conta a lenda que ele fala assim: meu senhor, o Buda esteve com o senhor aqui, com você, com todos os Durais, durante muitos anos, e o senhor o perdeu. E certamente isso fará com que o senhor vague por essa vida toda, neste planeta. Você perdeu a chance, estava ali o cara. Você trocou o mestre por quê? Então isso significa uma semente quando ela não cai num solo fértil, quando alguém não está pronto para receber o ensinamento do mestre. O indivíduo está preocupado na sua vida com muitas outras coisas. A mesma história, idêntica, Jesus conta. Jesus dava o seu discurso. Terminado o discurso, conta a lenda que se aproxima um homem muito rico e diz a Jesus: mestre, adorei muito o seu discurso, sua doutrina. O que devo fazer eu para segui-lo? Conta a história que Jesus diz, é muito simples. Venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. Conta a história que o homem foi saindo de fininho, né? E quer saber, né? Foi embora. Aí Jesus fala para seus discípulos: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, quem não está pronto para ouvir e incorporar o verdadeiro ensinamento na sua vida, é como se estivesse uma semente tocado um solo estéril e árido. Se você fizer uma análise, as histórias são praticamente semelhantes entre Buda e Jesus. Acontecem as mesmas coisas, de um jeito diferente, cultura diferente. Vocês sabiam que no dia que antecipou, por exemplo, a mãe do Buda, também recebeu uma anunciação de um anjo em sonho? Idêntico. Vocês sabiam que quando Buda nasceu, veio uns mestres iogues das montanhas visitá-lo? Como os 3 reis magos foram visitar Jesus? E quando esse grande mestre das montanhas olha Buda, diz: este será o Salvador do mundo. Para Buda, é idêntico os textos do nascimento de Jesus. A coisa montada, a história montada. E vocês vão ver que um dos cernes da doutrina do budismo clássico é o caminho do meio. Eu até fiz uma palestra inteira sobre essa ideia do caminho do meio, do ensinamento, né, do equilíbrio. Você está profundamente no equilíbrio entre, né,
Não tanto ao material e não tanto ao extremo espiritual. Você andar no equilíbrio entre o material e o espiritual e caminhar constantemente essa jornada de equilíbrios. Né? Tudo bem. Muito bem. Uma outra parábola que nós podemos comparar, né, é um dito muito claro de Jesus. Presta bem atenção. Que é muito parecido com o budismo e discorda profundamente das tradições judaicas. Por isso que até hoje Jesus não foi aceito pelos judeus como Messias, ou você está entendendo? O judaísmo clássico não incorpora o evangelho como parte das suas doutrinas, dos seus estudos, não existe. Eles não aceitam Jesus como um grande mestre que poderia incorporar nos estudos, porque Jesus contraria demais a tradição judaica nos seus textos. Tá? Classicamente, na época, existia o que nós chamávamos de sinagoga. Né? Era onde as pessoas estudavam. No entanto, existiam templos erigidos a Deus. O rei Salomão construiu o chamado primeiro templo. Né? Aí, nas guerras, esse templo foi destruído. Né? Pela invasão dos persas, dos babilônios, aquelas guerras todas que eles tiveram lá atrás. Aí, mais para frente, vem o rei Herodes, que é exatamente um dos reis da época de Jesus. Ele é o grande construtor da antiguidade ali na época de Jerusalém. Então ele faz um templo extremamente suntuoso, fantástico, tal, você está entendendo? Para abrigar numa determinada parte lá, chamada as Tábuas da Lei de Moisés, ok? Que é o que o caçador da Arca Perdida procura até hoje, né? As chamadas a Arca da Aliança. Então, ou seja, se constituía uma coisa chamada lugar sagrado, o templo sagrado, né, dos judeus. Hoje, por exemplo, vocês terem uma ideia, só sobrou o Muro das Lamentações dos judeus lá, que resquício do velho templo, que os romanos destruíram tudo depois na guerra. Né? Em 76 os romanos destruíram tudo. Porque os judeus tentaram uma rebelião, uma revolução para a libertação, e Roma não aceitou, destruiu tudo. E hoje só sobrou aquele muro onde os judeus ficam lá. Você não viu? Os judeus mais ortodoxos vão lá orar no muro, chamado Muro das Lamentações, coloca papelzinho lá, porque só sobrou aquela parede. E lá em cima, onde era o templo, que tem uma planície, os muçulmanos construíram uma das maiores mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa, que é chamada Pedra da Rocha, da Cúpula da Rocha, quer dizer. Lá, por isso que é o grande conflito hoje entre os judeus, porque eles convivem ali com dois pontos sagrados para eles. Muito bem. Jesus andando, cruza com um indivíduo que fala assim, pergunta assim para ele: mestre, onde devo eu orar para Deus? Existia uma região chamada Samaria. Tá? Samaria também tinha sido construído um grande templo lá de oração para Deus. Então ele pergunta para Jesus: mestre, me diga, qual é o melhor local para orarmos a Deus? No templo das Samarias ou no templo de Jerusalém? Jesus responde: nenhum dos dois. O melhor lugar para você encontrar Deus e orar para Deus é dentro de você. Gente, isso contrariava profundamente toda a doutrina judaica. Por quê? Porque, para começo de conversa, os judeus não deixavam a mulher entrar no templo. Mulher estudar as leis. E Jesus chega e fala: você pode, qualquer mulher, qualquer um pode sentar e orar aqui. Não precisa entrar em templo nenhum, não. Isso já é uma rebeldia contra os doutores. Quem crucificou Jesus foi exatamente os judeus, não foi os romanos. Jesus era um anarquista religioso e político ali, extremamente anarquista. Os doutores da lei não podiam aceitar Jesus em espécie alguma, porque ele contrariava as leis. Onde se viu mudar toda a base fundamental da religião judaica, dizendo que Deus está aqui e não é o imperador ditando regras e leis.
Ou seja, você desfazia de toda a construção, de toda a pomposidade dos templos construídos para Herodes. Por Herodes. E os doutores da lei, né, naquela época, da religião, né, os sacerdotes hebreus, não podiam aceitar Jesus em espécie alguma. E Buda, olha o lado zen de Jesus ao lado de Buda. Buda, 600 anos antes de Jesus, dizia, reunia os discípulos e falava assim: meus discípulos, vós, todos, sois Buda. Vocês sabem a única diferença que existe entre eu e vocês? A única diferença que existe entre eu e vocês é que eu sei que sou um Buda. E vocês ainda não sabem que são Budas. Vocês não precisam fazer absolutamente nada para se tornar um Deus ou um Buda. Vocês já são. A única coisa que vocês precisam fazer é descobrir isso, despertar. Isso é muito ruim para as religiões que colocam você como um pecador, como alguém que tem que servir para chegar até Deus. Não é? No budismo e na própria visão de Jesus, não existe nada que precise ser feito para fazer com que você se torne um Deus. Você já é. Vocês estão entendendo a diferença? E a mudança clara na doutrina de Jesus com a doutrina judaica que existia? E como ela é idêntica à pregação de Buda? Por isso, Buda sempre ensinava você a meditar e a voltar para dentro. A buscar Deus dentro de você. E a frase clássica de Jesus é: buscai o reino de Deus dentro de si mesmo. Não existe nenhum outro lugar que você vai poder encontrar Deus. E a frase clássica dele, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Então, isso é tipicamente de conhecimento, de ensinamento budista. Buda já dizia isso abertamente na sua doutrina. E não sei se vocês sabem, mas o primeiro canone budista, ou seja, o texto budista, porque era tudo de boca em boca naquela época, não tinha texto. Buda nunca escreveu nada de próprio punho. E Jesus também não. O primeiro canone budista foi escrito 1000 anos depois da morte do Buda. Vocês sabiam disso? Num concílio no ano 600 depois de Cristo. Num concílio budista. Né? A mesma coisa, a inscrição, os evangelhos escritos, as histórias de Jesus. Jesus não escreveu. Os apóstolos se reunindo, um ou outro, tentando lembrar as histórias, talvez escrevesse as passagens. Né? Mas não é interessante esse lado zen de Jesus? Né? Vamos continuar, que tem mais coisas interessantes. Né? Muito bem. Existe um princípio zen muito difícil de ser compreendido no Ocidente, né? Que é o princípio do Wu Wei. Preste bem atenção. Wu Wei. É um princípio taoísta budista. Tá? Significa agir pelo não agir. Ou seja, os taoístas têm uma noção de que existe o Tao. O Tao não é Deus para o budista, tá? O Tao é como tudo flui no universo. A lei que rege o fluxo da existência. Então, o Tao é o fluxo. A melhor palavra para dizer é curso. É o curso das coisas. Não é caminho. As pessoas traduzem muito por caminho. Caminho não é uma palavra boa para traduzir a palavra Tao. Tá? Então, é como o universo flui. É as leis que regem o fluxo do universo.
Então, todas as práticas taoístas e todos os ensinamentos taoístas visa colocar o discípulo em harmonia com esse fluxo. O discípulo precisa entrar em harmonia com este fluxo. Por isso a prática do Tai Chi Chuan. Você coloca corpo e mente e deixa que o universo te conduza aonde você tem que ir. Por exemplo, nós nascemos nesse mundo, nós vamos crescer, envelhecer e vamos morrer. Nada pode mudar isso. Nada. Ou você aceita isso, ou você vai sofrer muito. Então, o sábio taoísta dizia que a única coisa que você tem que fazer, quando chega neste mundo, deixa tudo te conduzir, te levar até a hora da sua morte. Sem esforço, sem sofrimento, sem conflito, sem guerra. Passar por esse mundo como um grande sábio, deixando que a natureza te conduza. Você não precisa fazer nada, você já é um Deus. Nada precisa ser feito. Você está aqui para vivenciar algumas experiências. Vivencie elas, tome consciência delas, e você vai partir necessariamente mais cedo ou mais tarde. Muito bem, como é que Jesus via isso? Olha a história, tem uma passagem de Jesus muito clássica. Né? Tolo é o homem que fica se debatendo, se degladiando com o mundo, com a vida, né? Fazendo guerras, impondo regras e leis, conflitos, certo? O que aconteceu quando os soviéticos quiseram impor novas regras para a comunidade, implantando o comunismo na União Soviética? Para se implantar esse comunismo, conta a história que mais de 10 milhões de pessoas foram mortas na guerra civil. E todas as vezes que um governo cai para dar lugar para outro, para impor novas regras e leis, isso é a custo de muito sangue, muito sofrimento, muito conflito. E geralmente as coisas não mudam muito. A história conta isso, tem mostrado isso. Né? Tem uma historinha de Jesus muito interessante, que ele diz o seguinte, uma parábola também. Estava lá Jesus na sua peregrinação, e ele começou a dar um discurso muito bonito para um grupo de camponeses, pessoas mais humildes e simples ali. Né? Não tenha dúvida que a hora que Jesus acabou o discurso, já veio o primeiro reclamar. Falou, mestre, para parar aí. É o seguinte, o senhor fala isso aí, é tudo muito bonito, tudo muito legal, mas o senhor não paga imposto, o senhor não tem que trabalhar aqui de sol a sol para sustentar sua família, né? Para pagar as despesas de conta de casa, de luz, para plantar, para comer, para ter o que comer, para ter onde morar. E para pagar os impostos altos que esse governo nos impõe. Nós temos que trabalhar de sol a sol. E o senhor vem pregar que não precisa nada disso? Então já veio o primeiro, já chutando o pau na barraca. Aí conta a história que Jesus fala, poxa, suas palavras carecem de sabedoria, né? Vocês que são seres humanos, aparentemente criaturas tão inteligentes, né? A criatura nobre na criação de Deus, divina, na criação divina, estão aí preocupados com a sua sobrevivência, com a sua existência. Olhai os pássaros, eles não plantam, não colhem, não fazem estoque, não estão nem aí para governo, para imperador, para ninguém, e nunca a natureza e Deus deixou-lhes faltar um dia sequer de alimento. Será que o Pai do céu iria fazer isso com vocês, criaturas bem-amadas? Aí ele continua, olhai os lírios do campo, como crescem, belos e suntuosos. E nem Salomão, o rei Salomão, que fez o primeiro templo, que era considerado o grande rei, em toda a sua glória conseguia se vestir igual a um deles. Com as roupas mais bonitas que ele podia ter na riqueza. Vocês estão preocupados com o quê? A natureza dá tudo o que você precisa, sem você fazer nada. E quem vive no campo sabe disso, né? É só deixar as coisas, né? É o índio.
Índio brasileiro, raramente índio plantava, rapaz. Índio não plantava, índio brasileiro era bem vagabundo. Né? Colhia tudo, né? Já tem árvore na floresta, fruta, comia, pá, caça, tinha caça, pá. Tinha tudo ali. Pescava, tudo ali. Tinha rei para pagar imposto, para o ego, o desejo. Nós criamos a nossa própria sociedade e nós criamos a própria escravidão, nós criamos o próprio sofrimento, nós criamos a própria dor. Jesus era um que queria vir nos libertar dessa condição. Mostrar que nós podemos viver nessa vida completamente diferente. Nós podemos simplesmente deixar a natureza cuidar de nossas vidas, se soltar. E um dos exemplos mais clássicos do taoísmo, no Wu Wei, ele fala assim, seja como uma folha que cai sobre um riacho. Não faça nada que o riacho leve você até onde você tem que ir, até o oceano. Talvez as pessoas não compreenderam Jesus quando ele falava isso. Na nossa sociedade capitalista, nós estamos mais uma vez escravos de um modelo social e jamais vamos compreender as ideias desses mestres, tanto quanto o Buda quanto Jesus. Buda sempre falava para os seus discípulos, não se preocupe com nada. O Buda largou de tudo. O Buda era um homem milionário, presta bem atenção. Ele era um rei, ele era um príncipe, na verdade, o príncipe Siddhartha. Vivia num palácio suntuoso. Ele abandonou tudo isso para viver a sua doutrina, para viver semeando, peregrinando. E nunca faltou comida para ele. Conta a história que um dia ele bateu numa casa, ninguém sabia quem era ele, né? Ele bateu na casa de uma pessoa rica, né? E falou assim, o cara saiu, o que o senhor deseja? Ele falou assim, olha, eu vim aqui pedir ao senhor um prato de comida. Onde você veio? Vai trabalhar, você é um vagabundo, não sei o que tem. Também falou, não, mas eu não sou vagabundo, eu sou um trabalhador. E o que você faz? Eu ensino as pessoas a se libertarem. Como você ensina as pessoas? O que você faz? E eu posso libertar você também, em troca de um prato de comida. Porque isso é o meu trabalho, isso que eu faço. O homem desafiou, e ele falou, então o senhor entra aqui. 10 minutos de papo, ele jantou, comeu, almoçou. E o homem ficou assim, que era o Buda, né? Não era uma pessoa comum. Então, para quem tem sabedoria, nunca vai faltar um prato de comida e um teto para você dormir. Todo sábio sabe fazer uma casinha, entrar embaixo, se virar. Vai para junto da natureza. Agora, ficar escravo na sociedade, que aí é complicado. Aí os negros, você tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar, aí tudo tem que pagar, tem que arrumar um emprego, aí vai virar escravo. Porque a sociedade foi construída para manter você assim, um escravo. Exatamente como naquela época, as pessoas eram escravas, Jesus estava dando um discurso para libertar aqueles escravos. Dizendo para eles, existe um outro jeito de você viver. Que não é vivendo como um escravo, que é vivendo, sabe? Escravo do seu trabalho, escravo da sua loja, escravo da sua profissão. E esquecendo-se totalmente da sua vida divina, da sua área divina, do verdadeiro motivo pela qual a alma encarnou nesse planeta e veio viver uma experiência. Esse é um dos pontos interessantes, que há uma semelhança profunda entre as duas doutrinas. Ok? Um outro ponto interessante da vida de Jesus, que é muito semelhante de Buda, esses números me intrigam. Da onde os discípulos foram tirar esses números idênticos? Quando o Buda partiu para sua derradeira experiência de iluminação, ele permaneceu sentado embaixo de uma árvore durante 40 dias e 40 noites. Que foi o momento pelo qual ele saiu da situação de um homem comum, ou seja, de um homem que vivia no mundo, vamos por não iluminar as pessoas ainda no conflito do seu próprio ego, que o ego é que deseja, o ego é que julga o certo e errado, o ego que está preso à cultura. Isso é o ego, a nossa cultura.
E conta que para ele se libertar desse ego inferior, desse eu inferior, e transcender e iluminar-se, ele passou meditando numa luta interior, olha só, numa luta interior contra a sua própria, seu próprio ego, seus próprios demônios. A própria lenda fala de demônios interiores. Interior, não demônio exterior. O demônio interior é todo o seu próprio ego, esse jogo de desejos, tal, né? E após 40 dias e 40 noites, ele se ilumina. Agora vocês vão lá numa passagem de Jesus. Jesus vai ter o derradeiro teste dele, quando ele vai meditar e jejuar por 40 dias e 40 noites no deserto. Por que 40? Porque o mesmo número budista. Essa é uma das coisas que ninguém explica. Da onde que os escritores tiraram esse número 40? Se não estivesse fazendo uma alusão à própria vida do Buda. O seu mestre teria o mesmo grau de iluminação e a mesma experiência que o Buda para se iluminar. Porque quando Jesus volta desse deserto, é que ele está diferente, né? Que ele venceu o demônio. Classicamente, a luta no deserto não é com o demônio? Que vai tentá-lo? E é exatamente a mesma história. A mesma história acontece com Buda 600 anos antes. Ele vai lutar contra os seus demônios interiores. Se você lê o Evangelho de Buda, tem até a passagem que ele parece pessoas para eles, imagens, mulheres bonitas, a sua família, tudo tentando ele para ele voltar para casa, para ele voltar. Né? E ele vai tentando firme, firme. Conta a lenda que no último momento, ele não estava prestes a se iluminar, mas ele não conseguia se iluminar, porque ainda restava um último desejo em sua mente, em seu ego, que era o próprio desejo de se iluminar. Conta a lenda que quando ele abandonou até o próprio desejo de se tornar um Buda, a coisa naturalmente aconteceu. Porque ele ficou totalmente vazio e livre do seu ego. Significa o seguinte, ele mata a personalidade mundana e surge o Deus verdadeiro interno que sempre existiu dentro de nós. Esse é o jogo. E é isso que aconteceu com o Buda. Mas na linguagem judaica, né, naquela época, ele tinha que lutar com o demônio que iria tentar. Mas aí a tradição coloca um demônio externo, né? Alguém que vai lá, feio, tenta Jesus, larga dessa vida, olha seu pai, não faz nada por você, está aí sofrendo. Né? Você está entendendo? Mas obviamente que não foi isso que aconteceu. Mas o problema é por que tanta semelhança em números, fatos e como a coisa foi construída. Para vocês pensarem. Para vocês que estão assistindo pensarem muito bem. Não é bem isso. É que a doutrina que Jesus ensinava, certamente Jesus falava muito de Buda para seus discípulos. Muito. E contava a história do Buda. Porque aquelas histórias, o budismo no Oriente, ele foi muito difundido. Ele saiu da Índia, né, e ele começou a expandir. E claro, todo viajante que ia para a Índia, todo indivíduo trazia textos, trazia livros, trazia histórias, trazia ensinamentos. E Jesus, como um sábio, ele era extremamente ávido por conhecimento espiritual. E quantos indivíduos não trouxeram na bolsa o Bhagavad Gita nas suas viagens e deram para Jesus estudar? Porque o Bhagavad Gita era os Vedas, um livro que já tinha sido escrito há muito tempo antes de Jesus. Né? Ou o próprio Jesus pode ter peregrinado para a Índia, não é perto, não é longe ali. Né? Uns 6 meses de viagem chega na Índia, com as caravanas. Por quê? Por que a igreja e o próprio evangelho não contam a sua história dos 13 aos 30? Quem foi Jesus nessa época? Jesus pode ter sido um homem extremamente comum, casado, ter filhos, vivido uma vida normal. É que a visão do judeu, ou a visão, não do judeu, mas uma visão, vamos assim dizer, da própria igreja depois, mulher, para os judeus, o que é? É coisa do pecado. Então Jesus não pode ter vivido em pecado. Sexo é coisa do pecado. Então Jesus, sendo um filho de Deus, não pode ter
ter tido uma vida normal. Mas você vê que na Índia é perfeitamente normal. O Buda teve uma vida perfeitamente normal, teve filho, casou, teve filhos, e depois se tornou Buda iluminado e foi pregar. Isso ninguém esconde na Índia. Agora, por que o judeu ou o cristão tem um medo terrível de mostrar que Jesus era um homem comum? Viveu experiências como qualquer ser humano comum. Porque a partir do momento que a igreja coloca Jesus como enviado de Deus, o único filho de Deus, ele já veio divino. Ele já veio o filho de Deus. E nós não somos filho de nada. Né? Nem vou falar de filho do que nós somos. Né? Que não vai pegar mal. Né? Então, na verdade, nessa visão judaica, para monopolizar o poder e falar só o meu mestre e a minha doutrina é de Deus, o Buda era um profeta só um filósofo. Você está entendendo? É assim que a igreja trata o budismo. Vocês sabiam disso? A igreja nossa aqui ocidental fala assim, não, nosso Jesus é o filho de Deus, pô. Você está entendendo? Agora, a outra doutrina lá, o budismo, isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí era um filósofo que foi falando aquelas coisas lá, não era Deus. Ou seja, né, você sabe que os crentes questionam muito a divindade de Jesus, né? O crente, é muita religião crente, o protestante fala, não, Jesus era um filósofo, era um profeta. Não era Deus. Eles não colocam Jesus como Deus, né, os crentes, né? Eles colocam Deus é uma coisa, Jesus é outra. Tá? Agora, o católico é que coloca Jesus como centro de sua religião. Os crentes colocam Deus como centro de sua religião. Né? Porque o judeu está baseado no Evangelho, mas muito mais baseado no Antigo Testamento. Você pode notar. As igrejas evangélicas discutem muito mais o Antigo Testamento. O Testemunho de Jeová, por exemplo, é coisa do Antigo Testamento. Né? Muito bem. Então, essas semelhanças todas sempre me intrigou e continua me intrigando nessa parte de como as coisas foram feitas. Quando você estuda profundamente os textos. Agora, a coisa que mais me intriga, e eu vou deixar isso para vocês realmente pensarem em casa, você vai ver que essa é forte. Uma das pregações principais do budismo é exatamente o caminho do meio. É a essência da doutrina do Buda. Para quem não conhece a história do caminho do meio, eu vou dar uma dica aqui, eu vou falar resumido. Né? Muito bem. Muito bem. O Buda, antes de ele abandonar o palácio do pai dele e ir buscar a luz e buscar a espiritualidade, ele era um homem materialista, né? Extremamente rico, possuidor de um palácio, aquela coisa toda. Ok? Tá? Então vamos pegar a divisão. Aqui. Quando o Buda resolve sair e abandonar o palácio de seu pai, abandonar toda essa vida mundana, como ele diz, e ir em busca do lado espiritual, ele entra numa seita completamente oposta. Ele vai entrar numa seita aqui. Essa seita prega que você só pode alcançar Deus e a iluminação eliminando tudo o que é material. E viver 100% para o espiritual. Portanto, você não pode viver em prazer. Essa seita prega que você não pode, né, viver em prazer de espécie alguma. Principalmente se o prazer for prazer do corpo ou da carne. Um dos fundamentos básicos é penitência. Sofrimento. Resignação. Isolamento. Tudo. Você abandona o mundo, como se não existisse mais o mundo da matéria. E tudo que é o seu corpo, que dá prazer, você vai destruir. Então,
esse lugar era chamado de campo do sacrifício ou campo de mortificação da carne. Olha que louco. As pessoas faziam votos lá. Votos de sofrimento, de penitência, de autoflagelo. Porque eles acreditavam, se eu anulasse todo o meu corpo com dor, não dá nenhum prazer, eu poderia me libertar e encontrar-me com Deus. Porque o que prendia o homem a esse mundo eram os prazeres do corpo, os prazeres da matéria. Era a matéria que prendia o homem. Então, se eu eliminasse todo o gosto da vida material e do próprio corpo, que é chamado de matéria, o espírito poderia então aflorar-se. Bom, para você ter uma ideia, nesse campo tinha um discípulo que fez um juramento de jamais abrir as mãos. Ele vivia o tempo todo com a mão fechada. Depois de anos, as unhas dele tinham crescido tanto que já tinha varado do outro lado aqui da mão. E ele não abria. Tinha um outro que fez um voto de ficar com as mãos assim, jamais abaixar a mão em sua vida e desgrudar ela daqui. E ele vivia assim, onde ele ia, dormia com a mão para o alto, sentava com a mão para o alto, e não usava essa mão para nada, tinha que comer como se fosse um animal. E aí vai, se vocês pegarem o Evangelho de Buda, ver essa passagem, vocês vão ver tudo que tinha. E vocês sabem qual que era a penitência do Buda? A penitência do Buda era somente se alimentar de estrume de gado e de galinha. Só. Literalmente passou 6 anos ali comendo cocô. E por isso que vocês acham que o Buda era gordo? De jeito nenhum, o Buda era magrelo, que quase morria. Não podia nem andar. E ele passou nesse sofrimento, nessa tortura, em oração, sofrendo. Né? Imagine a hora do almoço, do café da manhã para o Buda. Queria nem ver, né? De novo. Né? Cocô de novo, não. Por isso que era fácil fazer jejum, né? Pô. Porque você não podia sentir prazer, espécie alguma. Tinha que ver uma penitência para você. E a história conta que um belo dia, depois de 6 anos nesse sofrimento, e nada de aparecer Deus, nada de vir à luz, né? Ele fraco, mas não podia nem caminhar. Aí ele foi tomar banho no rio que passava na beira ali do campo, né? E o rio era rasinho, tinha uns, né, na margem, uns 30 centímetros de fundura. Conta ali que ele estava tão fraco que ele caiu, escorregou e começou a morrer afogado em 30 centímetros d'água. Ele não conseguia se levantar de tão fraco que ele estava. Aí, pessoas que estavam ali passando, vendo ele se afogar, corre e retira ele do rio. E ele, nessa situação, ele fica ali na margem do rio pensando que ele podia estar morto. E não tem se iluminado coisa nenhuma. E exatamente nesse momento, vem passando um barco no rio. E sobre esse barco tem uma pessoa com um instrumento de corda, tipo um violão nosso, tá? Um instrumento indiano. E ele está afinando o instrumento. Olha que louco, ele está... e arrebenta a corda. Quando o Buda vê essa cena e a corda se arrebenta, ele tem a sacação. Ele teve uma sacação violenta que a partir daquele dia ele ia abandonar aquele caminho. Ele se levanta, vai até os seus mestres, que eram, né, 2 mestres que cuidavam do campo ali, que davam todos os discursos, os ensinamentos, as regras. Né? E ele fala assim, olha, eu sinto muito, mas eu vou partir daqui. Né? E os caras jogaram injúria, porque você é um fraco, porque você cedeu à tentação, isso que tem. E não deu outra, ele pegou e foi embora. Abandonou de vez. E aí conta a história que depois ele vai para esse local e vai encontrar iluminação depois de 40 dias, 40 noites debaixo de uma árvore. Mas o que significa? O que ele descobriu naquele momento? Ele descobriu naquele momento que a vida do ser humano, de um homem, ou a busca espiritual, o caminho espiritual de um homem, é exatamente como aquele instrumento musical. Só pode tocar se estiver perfeitamente em equilíbrio e harmonia. Se a corda estiver frouxa demais, ela não toca. Se estiver esticada demais, ela arrebenta. Portanto, a verdadeira harmonia se encontra no equilíbrio, ou no meio. A partir daí,
essa vai ser a chave do caminho do meio, da doutrina do caminho do meio no budismo clássico. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Tá? Conta a lenda, conta a história do Buda que ele se ilumina, fica 40 dias e 40 noites após essa saída, e após iluminar-se ele volta, e os 2 primeiros indivíduos que ele vai converter, que ele vai fazer o primeiro sermão da vida dele como iluminado, é exatamente para os 2 mestres desse campo aqui. E ele convence os 2, e os 2 passam a ser seguidor dele. E ele liberta todo mundo no campo daquele sofrimento, daquela angústia. Ou seja, para o budismo clássico, os extremos, caminhar nos extremos, se você caminhar no extremo do materialismo, você está perdido. E se você caminhar no extremo do espiritualismo, negar tudo o que é material, você também vai estar perdido. Porque nós precisamos ter uma dosagem, ter o equilíbrio entre o material e o espiritual. Andar no centro, no caminho do meio. Nem tanto a César, nem tanto a Deus. Dai a César o que é de César e aquilo que é de Deus, em equilíbrio, em harmonia. Então você pode, o budismo clássico, poxa, se você tiver dinheiro, pode viver dinheiro, se tiver riqueza, mas só que você tem que ter consciência que isso não pode te dominar. Isso não pode ser o centro de sua vida. E a maioria das pessoas aqui vive 24 horas trabalhando só para ganhar dinheiro. Qual é a atividade espiritual das pessoas durante um dia? Vocês vão ver como as pessoas numa sociedade como a nossa hoje está deslocada para esse lado aqui. Resta-se muito pouco para uma parte espiritual. Ok? Existe um filme muito interessante que fala do caminho do meio, o filme chama O Fio da Navalha. Né? Falando assim que o caminho do meio é mais estreito do que o fio de uma navalha, é difícil você se equilibrar ali. Você uma hora está caindo num lado, outra hora está caindo demais para o outro, até você aprender realmente a caminhar nessa doutrina. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque isso fez com que a base da doutrina do budismo criasse um costume, uma forma de ver e uma arquitetura. A arquitetura dos templos budistas, todas são iguais. Presta atenção. Se você chegar na frente de um templo budista, você vai encontrar essa arquitetura aqui, ó. A porta de entrada. Todos os templos budistas são assim. Você tem 2 portas laterais que estão sempre fechadas, trancadas. E essa porta maior está sempre aberta, simbolizando que quem entra nesse mosteiro tem que caminhar no caminho do meio. Já entra no caminho do meio. Você não pode ir pelos extremos, que essas portas sempre estarão fechadas no budismo. Isso gerou uma arquitetura, olha, um costume. Os símbolos da doutrina budista do caminho do meio estão espalhados por toda a arquitetura, por todos os costumes, desenhos, ilustrações. Muito bem. Nunca se esqueçam, prestem atenção no desenho. Aqui seria um extremo. E aqui seria o outro extremo. Segundo o budismo, você só chega a Deus, só chega à luz, se você caminhar aonde? Pelo centro, pelo meio. Tá? Muito bem. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Vamos ver como Jesus foi crucificado? E o dia da crucificação de Jesus, como é que foi? Tradicionalmente? Morro das Oliveiras. Jesus crucificado com 2 ladrões do seu lado. Jesus no centro e 2 ladrões à esquerda. E conta a história que um dos ladrões se arrepende. Não é? E que ele fala? Se você se arrepender significa o quê? Você veio para o caminho do meio.
então certamente você estará comigo no reino do meu Pai hoje. Essa é a figura dos dois ladrões, dos extremos. Os dois extremos são ladrões, rouba a sua vida. Rouba a verdadeira luz espiritual. Por isso que simbolicamente as pessoas falam, você só chega a Deus através de Jesus. Mas não através de Jesus, mas sim através do caminho do meio. Certamente, ele não foi crucificado desse jeito. E nem sabemos lá se ele foi realmente crucificado. Mas simbolicamente, por que os escritores do Evangelho fizeram questão de criar este símbolo tipicamente budista, onde a luz do Mestre estava sempre no meio. E cada lado é considerado um ladrão, olha. Se você andar por esse lado, é um ladrão. Por esse também. Sua vida vai estar perdida. Né? Não é interessante? Esse eu considero um dos símbolos mais interessantes do lado zen de Jesus. Né? Aonde os discípulos foram tirar essa história para colocar Jesus no centro ao lado de dois ladrões? É as duas portas dos templos budistas. São tudo símbolos. O cristianismo é cheio de símbolo esotérico. Símbolos místicos que precisam ser interpretados. Esse aí eu acho fantástico. Muito bem. Agora, para a gente encerrar aqui as ideias, eu vou mostrar um lado do Zen. O Zen detesta o ensinamento com regras, com leis e palavras. O budismo detesta palavras. E o budismo detesta a lógica da mente racional. Ele diz assim, que toda a cultura que você adquiriu é processada por sua mente. Você acredita que você é que sabe das coisas. Você acredita numa verdade religiosa, numa verdade cultural, certo? E você vive a verdade cultural e religiosa que te pregam e te forçam você a seguir, sem saber ou ter noção se é verdade. É a história do Buda. Quando ele foi para o caminho da mortificação, ficar 6 anos, todo mundo achava que aquilo era o certo. Mas na verdade, eles estavam vendo a doutrina do mestre, né? O mestre que achava que daquele jeito se chegava à luz. E aí pregava isso para todos os seus discípulos como uma verdade absoluta. E o discípulo, como é tonto, né? Todo discípulo é bobo, ele vai na do mestre. Ele vai na do mestre, porque ele está em busca, né? Ele não sabe de nada, ele acredita que o mestre sabe. Mas o Buda foi suficientemente inteligente para desafiar o mestre e falar, você não sabe nada. O seu caminho está errado. Por isso eu vou cair fora daqui. Uma vez, para mostrar para vocês como o Zen não gosta de palavra escrita, não gosta de verdades definidas como modelos ou definições intelectuais, ele detesta definições intelectuais. A história da palavra justa ela é a mesma coisa. Então, vou contar 2 historinhas. Uma, existia um mosteiro no Japão, Zen, e que o mestre queria fundar uma filial do mosteiro numa cidade próxima e precisava escolher quem iria dirigir aquele novo templo. Tá? Então ele reuniu todos os discípulos no pátio do mosteiro, pegou um balde com água, encheu com um balde com água e foi lá no centro do mosteiro e colocou esse balde com água no centro do lugar. E fez a seguinte pergunta para os discípulos. Eu quero que vocês me digam o que é isto que eu coloquei no centro dessa roda, mas vocês não podem falar o seu nome. Você não podia falar isso é um balde d'água. Você não pode falar isso. O mestre, todo mundo, queria fazer um teste para escolher o discípulo mais sábio. Então, chama o primeiro discípulo para dar a sua opinião. O primeiro discípulo olha aquilo e fala, mestre, certamente isso não é um cachorro. Grande sabedoria, né? Mestre. Chama o outro discípulo. Mestre, isso contém o líquido da vida.
E aí vai, e um, e outro, cada um inventando a história mais beleza possível. Aí acabou todo mundo. Aí os caras descobriram que faltava o cozinheiro. O monge cozinheiro estava na cozinha trabalhando, ele não estava ali na história, né? Aí vão chamar o mestre cozinheiro, chama o Chico. Aí vai lá, e aí ele vem todo aquele jeitão dele simprão, né? O que está acontecendo? Ah, o mestre, a história é a seguinte, tem que falar, o que é isso aí? Você falando, ele foi lá e meteu um bico no vaso. Bem! No bar, chutou o bar, arrebentou tudo, caiu água por tudo quanto é lado. O mestre falou, esse é meu escolhido. O que chutou o balde. Por que ele foi escolhido? Porque o Zen, no começo eu falei para você que ele detesta regras e leis, não é? Detesta que você diga as coisas intelectualmente, que você defina modelos, defina regras. Todos os discípulos usaram a mente para falar, para definir. O único que desprezou completamente a indagação foi o cozinheiro que meteu um pé naquilo. Esse sabia do Zen, porque ele achava, o mestre é idiota fazer uma pergunta dessa para mim. No Zen não se tem explicação de nada, não se define porcaria nenhuma. Vou meter o pé nisso aí. Por isso ele se mostrou mais sábio, o que realmente tinha compreendido a essência da doutrina Zen. O ensinamento sem palavras, sem definições. Você tem que esvaziar tudo, ao invés de estudar milhões de livros. Tem uma história interessante, você vai ver o discípulo desafiando o mestre agora. Ó. Essa foi bonita, porque tem discípulos que têm coragem de desafiar o mestre quando percebe que o mestre está errado. Porque nem todo mestre, às vezes, sabe tudo o que a gente possa imaginar. Então o mestre pode ser questionado. Né? Essa é a história de Shoju, um dos maiores mestres Zen do Japão. Considerado lendariamente um dos maiores sábios mestres Zen do Japão, assim, em termos de conhecimento, né? Que desafiou até seu mestre. Um belo dia, o grão-mestre do mosteiro chegou a Shoju e falou assim, olha Shoju, o negócio é o seguinte, eu estou velho, né? E eu vou, a partir de hoje, transferir a direção do templo para você. Você vai cuidar do mosteiro daqui para frente. Você vai ser o grão-mestre. E como presente de cerimônia, e eles estavam sentados assim na frente de uma fogueira, sabe? Na noite e tal. E como prêmio para você, né? Eu vou doar para você esse livro, que está no mosteiro há 7 gerações, olha. Há 7 gerações esse livro, tá? E esse livro tem anotações de todos os grãos sacerdotes. Inclusive eu escrevi de próprio punho muita coisa nesse livro. Shoju olhou, poliu e falou, mestre, não quero não, muito obrigado. Não aceito o presente. Onde se viu uma ofensa para o mestre, né? E o mestre disse, não, mas eu insisto, olha, isso aqui é algo importante, né? É algo que está aqui há 7 gerações no mosteiro. Até eu anotei de próprio punho muita coisa nesse livro. Eu faço questão, eu exijo que você aceite. Ele falou, muito bem, mestre, já que o senhor exige que eu aceite, né? Ele pegou o livro do mestre e instantaneamente jogou na fogueira. O mestre ficou louco da vida. Ele falou assim, mestre, por que o senhor está tão zangado comigo? Se o senhor passou a vida inteira me ensinando o Zen sem nenhuma palavra, para que eu vou precisar de um livro cheio de palavra? O mestre coçou a cabeça e pensou muito bem, né? Tem que estar com a razão. Ele queimou o livro do mestre de 7 gerações no mosteiro. Agora eu pergunto de vocês, qual de vocês cristãos tem a coragem de pegar a Bíblia e jogar no fogo? Ou jogar no lixo? De oração, de estudo, de estudar, né? Estudar a Cabala, de estudar os textos antigos, né? Estudar a própria Bíblia, a Torá, aquela coisa toda. Estudo na palavra, no livro, no texto. Manja, o que é isso para o Zen? Um monte de lixo. Que o Zen não vê a coisa por esse ano. Então, como Jesus chega junto a esses sacerdotes, começa a armar uma puta discussão com esses sacerdotes, ideológica,
Não se lembre do seguinte: Jesus vê aquele bando de criança brincando na frente ali da mesquita, da mesquita da sinagoga, né? E fala a seguinte frase: olha, meus amigos, em verdade eu vos digo, seus doutores da lei, que essas crianças que estão aqui brincando entram no reino dos céus muito antes que qualquer um de vocês. Por que ele falou isso? Porque a criança é o símbolo daquele que não tem doutrina, daquele que está com a mente vazia. Porque todos os seres que adquirem uma doutrina, quando adultos, eles são condicionados a viver uma regra, uma lei, e achando que aquilo é a verdade. Exatamente como o monge que estava no extremo, achando que mortificando a carne, fazendo tudo aquilo, realmente eles iam se iluminar. Eram doutores, filósofos, conhecedores de cada palavra da Bíblia. E Jesus tem a coragem de chegar para eles e falar assim: ó, vocês nunca vão entrar no reino do céu desse jeito, com essa intelectualidade toda. Mas aquelas crianças entram no reino dos céus muito antes que vocês. Por quê? Ele negou completamente o aspecto intelectual da coisa. Se isso era tipicamente budista. E, como um bom budista, ele não escreveu absolutamente uma só palavra num pedaço de papel, para deixar para a posteridade. Porque ele nunca acreditou na palavra como ferramenta de ensinamento. Só acreditou na volta para o seu entendeu? Aí você encontra o verdadeiro Deus, você encontra a verdadeira doutrina, a verdadeira luz. Mas não num caminho intelectual, de estudo intelectual que as outras pessoas criam para você com regras e leis. Como ditadores, porque aí surge o ditador na religião, né? O Papa se tornou um puta do ditador na Idade Média, né? Ditava regras e leis e quem discordasse era queimado na fogueira, tinha o poder de matar, de vida e de morte. Como se Deus tivesse passado a procuração para o Papa, né? Aqui na Terra. E as pessoas acabam acreditando na doutrina. Porque elas interpretam a doutrina à sua forma, à sua maneira, né? Porque são palavras. Por isso que o Zen detesta qualquer palavra escrita como ferramenta de treinamento interior. E Jesus era assim também. Não se vê em nenhum ponto da história Jesus intelectual dizendo textos e regras para as pessoas seguirem. Ele só ensinava as pessoas de uma forma em parábolas, que é típico do treinamento Zen. O discurso Zen, que era um discurso em parábolas. E ele dizia, em todo final de discurso, ele falava a seguinte palavra: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e olhos para ver, que veja. Por quê? Você tem que estar preparado, cara. Se você não estiver pronto, você não vai entender o que ele está falando. É a mesma coisa, os discípulos não entendiam porque o começo cortou gato, porque o deu risada. Não vai entender. Porque não está preparado, porque vai analisar pelo intelecto. Vai usar o intelecto para analisar. E no budismo, o intelecto não pode ser usado, ele tem que ser abandonado. É o abandono da mente. O intelecto não é uma ferramenta para se chegar à transcendência, para se chegar à iluminação. Ok? Vocês, estudando a Bíblia a fundo, estudando o budismo, vocês vão encontrar muito, mas muito mais pontos em comum, muitos pontos onde essas duas doutrinas convergem. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar um Jesus extremamente zen. Um Jesus muito identificado com o budismo. Certamente Buda, né, foi um grande mestre de Jesus na questão do próprio ensinamento. Não que não viveram junto, claro. Mas, para que ele pudesse chegar ali, e em todos os seus discursos para os judeus, ele se mostra um homem profundamente conhecedor da forma como o budismo ensinava. Porque não se esqueça que Jesus, um iluminado, deveria ensinar uma doutrina espiritual para pessoas humanas. E ele escolheu a forma Zen e o método Zen como o método mais profundo e mais avançado de se treinar no discípulo, de se ensinar espiritualidade às pessoas. Mas óbvio, ele estava falando para uma cultura judaica, ok? E após
a morte de Jesus, vão se criar igrejas, vão se criar cultos, rituais em torno daquilo que foi ensinado por Jesus. Daí para frente o bicho pega. Porque a doutrina é feita por homens, por discípulos não iluminados. E a interpretação também é feita por discípulos não iluminados. Imagine lá no fim como tudo vai ficar. Depois de passar pelo intelecto desses doutores da Igreja Católica que julgavam as pessoas como herege ou não, para ser ou não queimada na fogueira. Quais os critérios de interpretação que eles tinham da Bíblia, né? Para fazer esse julgamento de vida ou morte com as pessoas que contrariavam ideologicamente o papel da Igreja durante a Idade Média. A Inquisição. Né? Pensem nisso. Pensem nisso. Faça uma síntese dessas duas culturas e vocês vão encontrar muita coisa em comum. Vocês vão ver que realmente Jesus era um mestre zen que pregou na Galileia, que pregou em todo aquele Oriente. Uma doutrina estranha e nova para aquelas pessoas que viviam um modelo muito introduzido de cima para baixo. E Jesus ensinava para os pobres, ensinava para os ricos, para os soldados, para as prostitutas, para os enfermos, para os doentes, para todo mundo. Isso já contrariava todos os princípios da tradição judaica, que mulher não podia estudar na sinagoga, que pobre não podia, só pessoas de fino trato poderiam acessar esse conhecimento. Que era um conhecimento secreto, oculto, só alguns podiam ter acesso. Jesus não, já pregava para todo mundo, chamava a turma toda, né? E não tinha distinção de classe. Isso é que pegou com o judeu, sabia? Uma das maiores questões fundamentais sociopolíticas que confrontou Jesus com Herodes, foi exatamente ele não ter distinção de classe para os seus ensinamentos. Isso era imperdoável perante a própria visão política e social da época lá. Que só alguns privilegiados tinham acesso ao conhecimento. Ok? Então é isso. E Buda pregou para todo mundo também, né? Buda era assim, Buda andava para a Índia pregando para os pobres, para todo mundo, não tinha distinção. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Namastê, muita paz a todos e até um próximo encontro.